Estamos ao vivo, fala contador, contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui na live do canal Contabilidade Consultiva, na série de entrevistas que eu faço com contadores consultores que transformaram suas vidas, desenvolvendo essa metodologia, ajudando os empresários a terem mais sucesso e com isso essas contadoras também tendo mais sucesso. Então essa é uma live especial, uma sequência de lives que nós estamos fazendo com os nossos alunos do programa de formação Contador Consultor. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, eu sou sócio e diretor da rede de contadores consultores, a contabilidade.net, e eu criei esse canal para fortalecer esse movimento da contabilidade consultiva que busca ressignificar o papel dos contadores no Brasil, para que os contadores sejam mais valorizados, para que os contadores sejam melhor remunerados, para que os contadores tenham mais impacto na vida das pessoas. Eu acredito que os contadores são capazes de fazer isso se eles deixarem de só entregar o basicão, de só mandar folha de pagamento, guia de impostos e obrigações acessórias. Porque essas entregas de conformidade, apesar de serem importantes, elas não ajudam o empresário a ter mais sucesso, não ajudam o empresário a ganhar o campeonato. Para ajudar o empresário a ganhar o campeonato, o contador precisa avançar sobre a gestão dos negócios. E é exatamente isso que eu defendo, que o contador consultor é aquele profissional que leva a boa gestão para as micro e pequenas empresas e essa boa gestão que faz tanta falta no nosso país. Eu acredito no poder dos contadores, que eles são capazes de ajudar os empresários a enxergar melhor seus números, a tomar decisões melhores, a serem líderes melhores, porque do seu lado tem um contador especial, do seu lado tem uma contadora especial, e é esse o contador consultor. Se você também acredita nessa jornada, se você também quer ser esse contador que transforma a vida das pessoas, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo. E como eu falei, nessa semana estamos fazendo uma série de lives e eu tenho mais um convidado especial, mais um contador consultor que faz um trabalho muito bacana e eu quero ver se ele já chegou. Deixa eu ver se o Marcos já chegou. Marcos, você está por aí, meu cara? Se você tiver, manda uma mensagem no chat para eu poder te encontrar. Deixa eu ver se eu consigo já te fazer o convite. Onde é que tá você aqui? Eu acho que não vou conseguir te convidar. Cadê você, Marcão? Manda solicitação de convite. Deixa eu ver se consigo te mandar. Maravilha. Marcos, Humberto. Deixa eu ver se você consegue pedir a solicitação, Marcos, porque eu não estou conseguindo te convidar. Deixa eu tentar de novo. Agora eu vou. Agora apareceu para mim. Opa! Fala, Marcos. Fala, Pedro. Como é que você tá? Você me ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem. Você? Que maravilha. Eu tô te ouvindo e tô te vendo muito bem. Marcão, obrigado pela gentileza. Você ter aceito o convite. Estou entrevistando contadores consultores que fazem diferença na vida dos seus clientes. E o nosso objetivo é contar a tua jornada, contar a tua história, para que você possa se apresentar aí, para que mais contadores possam te acompanhar e se inspirar nessa tua caminhada. Então, eu queria já começar perguntando para você, Marcos, de onde você fala, como é que você começou na contabilidade, quantos anos você tem? Se apresenta para a turma aí. Opa, vamos lá. Bom, Pedro, primeiro, obrigado aí pelo convite aí. É uma satisfação estar aqui, né? Compartilhando aí com os colegas, né? Eu sou de Goiânia, Goiás, Marcos Humberto, tenho 48 anos, sou empresário, empreendedor contábil, né? Estou na área aí, Pedro, tem 13 anos de empresa, tá? A minha sócia é a Geisiane, que é minha esposa. Sou pai da Mariana, gosto muito de viajar, um dos meus pilares é família, então gosto muito de natureza. E comecei a contabilidade, cara, há 13 anos atrás, a gente saí da faculdade, eu já era técnico de contabilidade, e aí vi a necessidade, Pedro, mesmo já com uma certa experiência, de fazer a minha formação, e entrei numa sociedade que, acredite, Pedro, durou 2 meses, né? E aí, o meu sócio seguiu a carreira dele lá, me deixou sozinho. E confesso para você, meu amigo, que foi dureza, sabe? Mas a gente começou dentro de um escritório de contabilidade, aqui em Goiânia mesmo, onde eu cheguei até a trabalhar para esse empresário. E tudo começou ali, cara. Comecei com 2 clientes,
fui começando, trabalhava meio período em auditoria, outros trabalhos, vim fazendo ali a carteira e com bastante dificuldade, mas assim, a gente rompeu. Aí depois, quando eu casei, a minha esposa veio entrar na sociedade comigo e aí as coisas começaram a tomar outro caminho, né? Mas praticamente é isso aí, né? Assim, o contexto geral. Muito sofrimento na época. Confesso para você, Pedro, que devido à minha rotina, tá? Eu cheguei a ficar fora do peso, comendo mal. Para você ter uma ideia, Pedro, teve um momento nessa época que eu tive que ligar para uma pessoa na outra sala para ela me socorrer porque eu estava passando mal. Só para você ter uma noção. Caramba. Então eu ficava assim no escritório até 11 horas, meia-noite, aquela loucura. Sinceramente, na época não tinha vida, mas praticamente trabalhando sozinho, né? Então foi os primeiros anos, confesso para você que foi assim bem desafiador, mas gosto do que eu faço e graças a Deus estamos aí há 13 anos e estamos crescendo, graças a Deus. Você sabe que, às vezes, você pega alguém que está começando a empreender na contabilidade, a pessoa ouve isso e fala, porra, eu vou querer sair dessa profissão. Caraca, eu trabalho pra caramba. Mas não é mole, né? A vida real da contabilidade, né, Marcos, para quem começa sozinho, por conta própria, é um caminho de muito trabalho mesmo. Não tem como esconder isso, gente. É um momento em que você precisa vender e entregar. Você, no time de futebol, você tá lá cruzando a bola para a área, você sai correndo para cabecear, para tentar meter o gol, e você sai correndo para defender, sabe? É realmente Sim. fazer tudo um pouco. É uma fase da tudo, sobrevivência do negócio, né? e tudo que eu não fazia, tudo que eu só fazia, Pedro, era o operacional. Então, não tinha essa questão aí de tempo para visitar, para captar. E assim, como eu te falei, cara, eu tenho 48 anos e isso é uma época assim, completamente diferente, né? Então, esse pessoal que está entrando hoje está num momento assim, bem diferente, né? Foi assim, era muito. E eu comecei, Pedro, assim, completamente sem capital. Então, eu era o sócio que tinha ali um recurso e eu era o sócio sem recurso, tá? E aí ele me deixou, mas eu fui organizando. O primeiro ano foi muito tenso, mas eu consegui romper. E logo, logo a gente foi fazendo um trabalho. E aí o jogo muda quando a gente começa, né, Pedro, contratar pessoas, quando a gente começa a ter equipe, ter time, né? Aí a gente começa a realmente respirar. Mas no início, realmente... Mas as coisas estão bem diferentes, né? Então, hoje Hoje, digamos que hoje a informação é mais acessível, né? 10 anos atrás, que foi quando a gente começou lá na contabilidade também, no negócio contábil, né? Nós já empreendimos há 20 anos na área de condomínios, que é uma espécie de contabilidade segmentada, mas a gente começou a empreender na área empresarial também tem esse tempo. E de fato era muito mais escasso, né? Você não tinha pessoas levando conhecimento através da internet. Você não tinha programas de formação em que você poderia estudar e aprender com conhecimento prático de outra pessoa. E naquela época, na minha visão, Marcos, é que os contadores eles eram ainda mais afastados uns dos outros. Tinha, o que ainda existe hoje, mas um sentimento assim de cada um no seu canto e não troca experiência um com o outro. Tinha uma certa restrição dos contadores em trocar experiência. Então, se você começava a empreender sozinho, se você não tinha uma rede de relacionamento, cara, você ficava sozinho por anos. E ficava lá, às vezes, sem ter o conhecimento necessário que você precisava ter. Então, hoje, eu acho também que é menos desafiador para quem está hoje. Por outro lado, tudo que é mais fácil para você é mais fácil para o teu concorrente. Você que está nos assistindo aqui agora, você que está começando a contabilidade, saiba que para você empreender na contabilidade, você tem mais facilidade, mas o teu concorrente também. Então, é um momento em que você tem que continuar indo além. Você não pode ficar na superficialidade, você tem que aprofundar, você tem que buscar novos conhecimentos. Porque quanto mais fácil fica para você, fica para os outros também. Mas, de fato, é uma jornada de muito esforço, né? Marcos é prova viva disso. Eu quero saber, Marcos, como é que foi a tua virada de chave? Porque para você poder contratar a sua equipe, você precisou conquistar mais clientes. Como é que foi essa virada, assim, de você começar a conquistar clientes e ter... Como é que foi essa transição do Marcos operador da contabilidade para o Marcos empreendedor da contabilidade, vendedor da contabilidade? Pedro, tudo começou mesmo, a virada de chave para mim
foi quando a contabilidade online ela começou a entrar no mercado, tá? Então, eu lembro que em 2018 eu já comecei a ver algumas coisas e eu comecei a preocupar, sabe, Pedro? E aí eu fui no evento do Conta Azul e comecei ali a entender como que funciona esse mundo digital. Então, eu falo para você que a minha virada de chave mesmo foi ali em 2018. Até 2018, parece que a gente vivia aqui no universo, aqui no meu município, infelizmente, assim, os contadores são muito reservados, as pessoas não querem ter essa troca. É diferente quando a gente vai no evento e as pessoas querem te ajudar. A pessoa troca informação, ferramenta, o cara te recebe no escritório dele. Então, assim, isso mudou. Graças a Deus mudou. Só que depois dessa virada de chave, toda essa dificuldade veio na capacitação, cara. Eu vi que o mercado ia, assim, sabe, ia engolir. E aquela questão que a gente ouve, eu senti isso, Pedro, na pele, tá? E eu falo para os colegas aqui, para você fazer uma análise, cara, hoje da sua empresa, do seu escritório. Pedro, é aquela questão, cara, se você não está crescendo, literalmente a sua empresa está morrendo, tá? E eu vivi isso, tá? Eu cheguei, clientes devido a uma outra empresa que eu tenho e a coisa, eu comecei a me perder e quando eu cheguei nisso eu falei, caramba, eu preciso mudar isso. Então foi aí que foi a virada de chave e capacitação, buscando conhecimento e aí teve esse movimento que teve aí da contabilidade. Eu conheci você, foi nesse evento em 2018, eu assisti uma palestra sua sobre a contabilidade consultiva, foi onde que as coisas começaram a falar, poxa, mas então tem esse caminho aqui, né? Que até então a gente ficava ali no tradicional, né? E aí, de repente, a gente começou ali nessa carreira, a gente começou, eu te acompanho já tem um bom tempo, quando você esteve aqui na minha cidade, você esteve no Sescom, eu conversei pessoalmente com você, participei lá das dinâmicas, sabe? Então, assim, eu já estou já há um tempo, mas, cara, quando eu entrei no PFCC, foi um módulo só que eu entrei. Foi naqueles primeiros que você ainda vendia dividido e tal, eu entrei. Mas no outro ano eu investi nos outros módulos e falo para você, cara, a minha gratidão, se eu pudesse falar para cada um dos contadores aqui, cara, vendas, tá? Vendas é aonde que ninguém nos ensina, Pedro. E assim, cara, no curso, assim, sabe, você entender de uma maneira didática, você pegar ali ferramentas, né? E te mostrar como você quebra objeção, fazer um rapport, você se preparar para o cliente, ter uma proposta matadora. Cara, isso realmente virou o jogo. E no ano passado, mesmo com crise, tá? Mesmo com crise, eu me posicionei e eu cresci, você entendeu? Então, assim, naquele jogo de proposta comercial, você entra diferente, você entra mais preparado. Então, você vai para uma reunião, você se posiciona diferente. Então, assim, se eu pudesse, cara, nesse momento que eu estou aqui, se eu pudesse falar para os colegas que estão aqui nessa live, vendas, cara, vendas, se posiciona. Eu fico muito feliz, sabe, Pedro, quando eu vejo esse movimento, porque eu vejo, eu sou muito da área de treinamento presencial, estou virando os meus treinamentos para financeiros, para empresários também online, e eu sempre escutei, sempre me incomodou, Pedro, as pessoas reclamarem dos seus contadores. E eu falava, poxa, cara, eu sou contador, eu estou no meio dessa galera aí, entendeu? E os caras só reclamando, sabe? Pô, é mal necessário, não quero, manda imposto. E aí, quando você vem se posicionando, e o que eu fico feliz é isso. Então, existe aí, como você mesmo diz, um exército aí de contadores e consultores que estão fazendo a diferença. E eu já venho escutando, sabe, Pedro? Tem vários treinamentos, consultorias, porque eu atendo muito consultoria online, eu escuto de empresário falar bem do seu contador. E eu fico feliz com isso, cara, porque está mudando. Porque o que a gente precisa entender, cara, que se a gente contador se posiciona, se a gente fica melhor, a régua vai para cima, cara, a gente vai valorizar.
Então, assim, é um movimento diferente e eu falo para as pessoas, tanto que tem escritório, assim, talvez o cara é da minha época, de repente tem alguns anos, cara, a gente precisa se diferenciar, o mercado está aí. Eu, sinceramente, só para você ter uma noção, Pedro, aonde eu estou aqui, eu estou na minha empresa agora, cara, assim, só nesse raio aqui de 1 quilômetro, 2 quilômetros, sério, tem mais de 30 escritórios de contabilidade. Cara, Goiânia tem escritório assim, cara, cada esquina, é pior que salão de beleza. Mas, assim, só que, sinceramente, isso não me incomoda. Você entendeu? Não me incomoda, porque é tanta empresa e tanta reclamação que, cara, sabe, toda semana eu converso com pessoas. Pedro, toda semana eu envio proposta, eu faço reunião, tá? Então, assim, e eu mudei o meu jogo nos fechamentos com as ferramentas que eu vi no PFCC. Então, é isso que mudou, sabe? Assim, deu a virada. Hoje eu tenho mais qualidade de vida, tenho mais tempo com a minha família, sabe? Graças a Deus a gente está crescendo, lógico. Você como empresário, você sabe o quanto a gente é desafiador, a gente tem muita coisa para melhorar, processos, produtos novos, mas assim, a equipe está entendendo melhor, assim, a gente está entregando melhor e está tendo reconhecimento. E eu valido, Pedro, quando eu tenho indicação e eu ando validando muito quando eu consigo fechar. Então eu vou ali no meu CRM, eu uso o Agendor, eu olho ali e falo, cara, eu conversei com 10 pessoas. Beleza. Dessas 10 pessoas, quantos que eu fechei? Ah, cara, eu fechei com 3, 4. Opa. Então, assim, tá diferente. Antigamente você ficava mandando proposta e só perdia. Então, essa preparação então, foi fantástico, cara. Então, essa mudança foi uma virada. Sinceramente, Olha foi só muito bom. que maravilha ouvir isso, Marcos. E eu quero voltar um pouco no que você falou, porque você teve um chamamento. Eu acho que a contabilidade consultiva, esse movimento, essa postura do contador de se diferenciar, de agregar mais valor, ela é algo que faz chamamentos em momentos diferentes. Cada um dos contadores tem um momento em que vai perceber que pode agregar mais valor, que pode ser mais valorizado. E, por vezes, esse chamamento vem por algo bom, por vezes vem por algo ruim, né? E aí eu quero Sim. reforçar, gente, a importância do fortalecimento da contabilidade online. Porque eu já disse isso antes, na minha opinião, e uma opinião pessoal, não quer dizer que é verdade dos fatos. Mas se não fosse o crescimento da contabilidade online, especialmente da Contabilizei puxando esse bonde, nós não teríamos tantos contadores se movendo e buscando diferenciação como nós temos hoje. Sim. O surgimento, o fortalecimento dessas empresas deu um susto em todo mundo. Caramba, esses caras vão chegar, pô, se eles entregarem o que eles estão prometendo por esse preço, a gente tá lascado. Porque eles estão prometendo entregar a mesma coisa que o contador que a empresa contábil está entregando por 20% do preço. Então, o crescimento da contabilidade online e os aportes de investimentos, eles levaram os contadores a dar a atenção de que, pô, peraí, eu não posso ser só um gerador de guia de imposto, de folha de pagamento. E esse estalo foi o estalo que você teve lá em 2018 e que muita gente ainda não teve. E aí, uma curiosidade, para quem está nos acompanhando, semana passada a Contabilizei recebeu mais um aporte, dessa vez de 320 milhões de reais. Olha isso, gente, uma empresa de contabilidade online recebendo aporte de 320 milhões de reais. Imagina como é que você compete com uma empresa que recebe esse aporte desse tamanho, que vira uma fintech, que oferece soluções bancárias. Se você não agregar valor pelo teu relacionamento, pela tua consultoria, como é que você vai se diferenciar de uma empresa dessa? Sim. Então, o Marcos teve esse chamamento, veja que o Marcos teve esse chamamento e atendeu ao chamado. O que ele falou? Eu fui no evento. Participou lá da Conta Azul. Foi a Conta Azul, não foi? Ou foi o dia da Conta Azul que a gente teve junto? Eu participei do Conta Azul 18 e 19. Olha que legal, ele foi em 2 eventos presenciais, a Conta Azul 2018 e 2019. Eu tive o prazer de estar nesses 2 eventos, inclusive, foram 2 eventos incríveis. E lá ele estava procurando mais, porque ele atendeu o chamado, ele viu que ele realmente precisava procurar por algo novo, ele precisava aumentar suas forças, aumentar suas competências, e foi buscar um caminho. E lá encontrou um dos caminhos, que é a contabilidade consultiva. Então, gente, eu quero dizer para você que está nos assistindo, que cedo ou tarde esse chamado vai aparecer para você. Cedo ou tarde, seja pelo amor, seja pela dor, seja porque você quer ser mais valorizado, porque no teu coração bate essa vontade, esse desejo de ajudar as pessoas, de ser alguém mais valioso, de fazer a diferença na vida das pessoas, seja porque você vai ver a concorrência aumentando, como o Marcos falou. Goiânia é uma cidade, realmente, você vai lá na região central, são dezenas de escritórios de contabilidade em poucos quarteirões. Se você não souber se diferenciar,
Como é que você vai competir com essas empresas? Goiânia tem empresas contábeis com mais de 1.000, 2.000 clientes. Empresas contábeis gigantescas. Como é que você vai competir contra essas empresas desse tamanho? Então, assim, gente, a contabilidade consultiva, a diferenciação, foi como o Marcos falou, é o caminho. É o caminho para você que está empreendendo na contabilidade, para você ser mais valorizado, para você se diferenciar, para você conquistar bons clientes. Eu vou devolver a bola para você agora, Marcos, mas um ponto que me chamou muita atenção. Você começou o teu bate-papo falando que lá atrás, quando você começou, você estava no operacional preso, não tinha tempo para atender novos clientes, não fazia reunião comercial. E olha só como é que ele terminou o papo, falando o seguinte: Pedro, eu tenho meu CRM, que daqui a pouco eu vou até pedir para a gente falar um pouco mais sobre isso, que é o meu sistema de controle de vendas, que é o meu Agendor, que eu fico controlando as reuniões que eu fiz, as propostas que eu fechei. Então, olha só que transformação, gente, de um contador que estava preso na operação, que não crescia, para um contador que cresce, que usa um sistema de marketing e vendas. Então, assim, eu fico muito feliz, Marcos, de poder ter feito parte dessa tua jornada. Por óbvio, o mérito é todo teu. Você teve a atitude de colocar em prática, mas eu fico muito feliz de ver isso acontecer na minha frente. De pouco tempo, a transformação de um contador que não tinha qualidade de vida, que chegou a passar mal porque não cuidava da saúde, para um contador que cresceu, que conquistou clientes e que está buscando. Fiquei muito feliz de saber dessa tua caminhada. Bacana. E outra questão também, Pedro, que dentro dessa minha jornada, assim, o que eu percebo? Nós, contadores, assim, nós somos peça-chave, tá? Então, assim, de um lado, vem os clientes, a sociedade falando que a gente não é um mal necessário. Aí, de um outro lado, você vê estatísticas de empresas, assim, que estão morrendo e, assim, e aí as pessoas não estão fazendo nada, tá? Então, assim, só para compartilhar algo que eu fiz na crise, só para você entender, e isso foi uma virada de uma pessoa contador, né, consultor. Quando veio a pandemia, Pedro, eu entrei em contato, eu mandei um áudio para cada um dos nossos clientes falando o seguinte: olha, estamos passando por um momento delicado e eu quero me disponibilizar. Vocês sabem que eu também, além de contador, sou consultor. Eu quero disponibilizar para vocês 1 hora para me entender o seu momento e a gente está junto nessa. Tá? Então, assim, de 100%, Pedro, lógico que não foi 100% que quis me ajuda, tá? Mas teve um percentual, assim, grande, mais da metade, falaram sim. E eu me posicionei. Então, no momento, eu estava ali estudando a legislação, tentando entender aquela mudança. Saiu uma medida hoje, amanhã já mudava, aquela loucura. E aí, o que acontece? Eu não tive tanta inadimplência nesse período de 2020, tá? E acredite, eu comecei a gerar receita. Por quê? Porque teve pessoas que falaram assim: cara, eu preciso da sua orientação. E aí eu falei assim: olha, eu tenho esse atendimento online. Vamos conversar. Eu estou aqui à sua disposição. Mas primeiro, Pedro, eu fui lá, ofereci para todos, mas e outra, eu mandei individual, tá? Eu fiquei aqui um período todo mandando um por um. Falei: fulano, aconteceu isso. Então eu acho assim, porque a gente precisa, pessoal, se posicionar, porque nós somos importantes, sim, para esses empresários. A gente, né, Pedro, a gente tem condição, cara, e eu sempre falo isso para o empresário. Se ele crescer, eu cresço junto. Porque ele convive com empresários. Então, ele quer um cara que resolve o problema dele. Então, igual você viu, eu fiz uma reunião ontem com uma pessoa, com uma clínica, uma empresária. Ela estava lá, abriu uma empresa e estava lá abandonada. Eu dei uma analisada no relatório dela e falei: olha, dei orientações. Pedro, nós falamos na reunião sobre vendas, sobre processo operacional, sobre marketing. E aí eu falei para ela, falei assim: olha, eu quero você está me comprando o produto contabilidade, só que eu quero que você faça parte dos treinamentos que eu faço aqui de gestão. Eu quero que você faça parte disso. E aí a pessoa já falou assim, já me deu um sim. Ela falou assim: não, eu quero, porque eu não ofereço somente, porque hoje, Pedro, o produto contabilidade, e eu sugiro isso para os colegas, trata isso, cara, como um produto. É um produto. Dentro desse produto você tem BPO, você tem consultoria, você tem ali certificado digital, você tem curso presencial, curso online. Cara, sistema de informação, tem um monte de coisa para você fazer. O mais importante é o cara te procura, você tem que resolver o problema dele.
Talvez é até um certificado, Pedro. Talvez é até algo muito simples. Só que ele precisa entender que qualquer coisa que ele está falando, ele fala, peraí, aquela empresa tem uma solução para mim. E aí, aquela questão, depois que eu comecei principalmente o curso, né, de vendas, a gente precisa entender sobre vendas. A gente precisa se posicionar. E outra, em vendas, cara, o melhor é você vender mais para o seu cliente. É ali que você vai, porque é ele que confia em você. Você tem autoridade é com ele. Então, enquanto, lógico, eu também, Pedro, estou me posicionando aí no marketing, estou tentando fazer um trabalho já tem um tempo, né, virando curso presencial para online, é um desafio, certo? É um desafio. Só que é o seguinte, quando você manda para quem te conhece, o cara fala assim, opa, esse cara está com um curso aqui, eu vou comprar dele, porque eu conheço ele. Então, pessoal, o seu cliente, lá na sua carteira, tem uma galera que vai comprar de você. Então, você entendendo as técnicas, vocês vão vender para os seus clientes. E isso aí você vai melhorar a margem. Eu sigo muito essa linha e eu vi isso no curso. Isso eu vi no curso. As técnicas para você utilizar e falar, cara, não precisa você procurar lá fora. Procura dentro da sua casa. Dentro da sua casa você vai ver os seus clientes tá aqui junto com você. Então chama eles para conversar, chama para uma palestra, chama para um treinamento, se posiciona, mostra que você não é somente um contador. Aí sim o resultado vem. Olha só, que poderoso, Marcos, que você trouxe para gente. E que aula que você deu de vendas. Eu vou até decifrar algumas partes para quem está se ambientando agora nesse conceito de vendas, porque é muito importante você entender o que o Marcos fez. Porque tem uma verdadeira aula no que ele falou agora, e que você também pode aplicar. E veja que tem o segundo chamado, o segundo chamamento, que foi a crise, né? Essa crise econômica que decorreu de uma crise sanitária, uma crise tão grave, né, gente? Que tantas vidas se perderam, tantos negócios fecharam. Mas essa crise trouxe, se for possível dizer, uma oportunidade dentro dessa tristeza toda, que é dos contadores consultores se revelarem, mostrarem seu valor, se diferenciarem. E olha só o que o Marcos fez. Assim que a situação começou a apertar, mandou uma mensagem individual para cada cliente, oferecendo ajuda. Oferecendo ajuda não só sobre contabilidade, sobre imposto, mas como é que está seu momento? Como eu posso te ajudar? O que está te afligindo? E olha que interessante, mais da metade dos clientes aceitaram, mas a outra metade que não aceitou, viu um contador diferente. Falou, caramba, esse cara é um cara especial. Esse cara aqui está estendendo a mão para mim. Talvez eu não estou precisando de ajuda agora. Talvez não é minha prioridade agora. Mas eu sei que eu posso contar com ele. Então, gente, a postura, quando a gente fala de se posicionar, nem sempre o teu cliente vai atender o teu pedido, o teu convite. Porque talvez ele não está pronto. Talvez não é prioridade para ele agora. Mas só dele saber que ele tem do lado dele uma contadora, um contador comprometido, isso já faz toda a diferença. Seja na hora dele trocar você para um outro contador, seja na hora de trocar para uma contabilidade online. Porque o estender da mão, entre aspas, é algo que só um ser humano comprometido pode fazer. Então, olha o poder disso. E aí, nesse contato com o cliente, orientando o cliente, ele conseguiu ter, mesmo na crise, uma inadimplência muito baixa e conquistar novas receitas. E aí que você trouxe nesse papo dessa empresária, esse é o verdadeiro poder, gente. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você quer vender mais contabilidade, você precisa vender menos contabilidade. Você precisa falar menos de contabilidade com o seu cliente, falar mais sobre as dores dele, sobre como resolver os seus problemas prioritários. E aí, olha só o que o Marcos falou, que na reunião com aquela empresária, da dona da clínica, ele falou de processos, ele falou de vendas, ele falou de gestão. E aí essa empresária certamente falou, caramba, eu não sabia que um contador poderia fazer isso por mim. Eu não sabia que era tão bom bater um papo com um contador. Ele se diferenciou, ele se distanciou de um contador tradicional. Talvez todos os contadores que ela conheceu na vida dela foram contadores que só falaram de burocracia, de coisa chata. Talvez pela primeira vez ela viu um contador especial que deu atenção para as dores dela, para os sonhos dela. E olha só, você acha que essa empresária vai querer ter que tipo de contador do lado dela? E você acha que se esse contador cobrar mais caro, você acha que ela não vai fechar? Ela não paga um vinho mais caro quando ela quer tomar ela não anda com um carro legal? Você acha que ela não vai querer ter uma empresa legal do lado dela? Então, olha só que poderoso. Você quer vender mais, gente? Para fechar e passando a bola para você, Marcos. Você quer vender mais? Você que está nos assistindo, vende menos contabilidade. Vende mais a solução dos problemas do seu cliente. Porque isso vai fazer criar um vínculo entre vocês e que você vai conseguir convencer ela a comprar não só contabilidade, como outras coisas. Só complementando aí, Pedro, essa dica aí que você está dando para o pessoal, assim,
Teve a contadora que abriu a empresa dela e deixou a empresa dela lá. E tinha mais uma outra contadora que estava conversando, que ela tinha conversado. Então, assim, eu fui o terceiro na jogada, entendeu? Então, é aquela questão, né? E a gente, pessoal, isso a gente aprende em vendas. Primeiro, né, Pedro? Ouvir. Vamos ouvir. Então, eu ouvi o problema, eu entendi o projeto dela, a gente falou, Pedro, sobre o plano de negócios dela, e aí eu peguei o plano de negócio dela e fui dando alguns insights e simplesmente eu falei para ela o seguinte, falei, olha, vamos fazer um planejamento tributário para você, talvez você pode ficar no simples ou não, vai depender do seu plano financeiro. E outro detalhe, eu abro uma outra empresa para você em tanto tempo. Então, isso aqui você não preocupa. Agora, vamos conversar sobre outra coisa. Qual que é a sua capacidade? O que você está pensando na experiência? E aí a gente começou a bater esse papo. Então, foi aí, pessoal, que chegou no final, Pedro, e aí realmente a coisa já estava bacana, né? Porque eu falei, poxa, se você se posiciona diferente, você mostra um outro valor desse, porque ela não está contratando somente um contador, pessoal. Ela tá contratando, e isso a gente tem essa questão, né? A gente tem uma visão mais sistêmica, não só a questão de números. Então, eu acho que é esse ponto aí, sabe, Pedro, que se a gente se posicionar, eu acredito, assim, que a gente vai mudar aí essa... Eu espero logo a gente não ouvir mais, o contador é o mal necessário. Não, o contador é meu parceiro, eu preciso desse cara. E é graças a produtos como o PFCC, todo esse movimento que está acontecendo, e principalmente, pessoal, da porrada que esse pessoal está dando na gente, porque é muita grana. Eu recebo aqui, Pedro, pessoas que falam, mas você está me cobrando X reais, mas eu consegui, eu estou com proposta aqui de tanto. Eu falei, olha, o que você está comprando? Me conta aí o que você quer. Então, assim, é separar. Agora, preço a gente sofre mesmo, e aqui não é diferente. Aqui as pessoas, Pedro, pra você ter uma noção, elas abrem a empresa gratuitamente, entendeu? Então, abre aqui comigo e fecha aqui, você tem o honorário, o seu imposto de renda. Então, aí para você entender... Tá no pacote. Aí para você entender, assim, lógico que dependendo da estratégia desse cara, ele pode se dar bem. Só que pequenos empresários, cara, o cara mata todo mundo, você entendeu? Então, é um jogo, tá? Que a gente precisa estar atento e se diferenciar. Se eu pudesse falar aqui para essa galera que está aqui nos assistindo, pessoal, vamos nos diferenciar. E é na capacitação, cara. Eu mudei, isso foi capacitação. Pedro, eu estudo todos os dias, cara. Todos os dias eu buscando conhecimento, você entendeu? Então, eu acho que aquela questão... Eu sou de uma geração que era assim, peguei meu diploma, acabou. Cara, não tem nada disso. Então, agora que você tem que estudar, você tem que... É todo dia um desafio novo, você tem que ser um líder melhor. Então, assim, realmente é bem bacana. Mas eu gosto de ser empresário, de empreender. E, assim, a minha missão, cara, é ajudar empresários, sabe? Então, assim, é pessoas, sabe? Então, eu tenho como pessoal... algo que eu busco para mim, sabe, Pedro? Porque lembra quando eu te falei que eu tive problemas de saúde? Eu não tinha equilíbrio no meu profissional com o meu pessoal. E isso foi um tapa na minha cara, meu. Eu falei, cara, eu preciso levar isso para pessoas. Eu preciso ajudar pessoas a buscar. Então, é algo que eu busco para mim. E as pessoas que estão se conectando comigo, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que é isso que está lá. Os meus pilares estão lá, cara. E a família está lá, esporte, qualidade de vida. Então, é isso que, sabe? E vamos empreender, que é o que eu sei fazer. Eu sou contador. Vamos ajudar essa galera e vamos levar essa nossa profissão aí para cima. Esse é o poder que a gente dá, né? Através do exemplo. No momento em que você, contador, como o Marcos, vive essa transformação, você vai ser capaz de transformar a vida das outras pessoas. O Marcos fez a transformação, né? Ele estava numa vida desequilibrada, uma vida que o corpo dele dava sinais de que não estava legal, talvez a mente dele já não dava sinais, os clientes já não davam sinais, não davam conseguindo crescer. E no momento que ele se ressignificou, ele pessoalmente, ele conseguiu progredir. E aí eu chamo até a atenção de um ponto, né?
Por que eu acho que esse movimento da contabilidade consultiva é tão importante? Porque ele busca ressignificar o papel do contador, não através de conselho federal de contabilidade, não através de sindicato, de associações, não através da mídia, é através da postura individual de cada um dos contadores. De cada um dos contadores ser mais do que já estava sendo, entregar mais, agregar mais valor. E tudo começa, como você reforçou várias vezes, na venda. É na venda que você vai conseguir mostrar para o teu cliente como é melhor ter um contador consultor do lado dele do que ter um contador que só está entregando a burocracia. E esse caso dessa constituição foi bem interessante. Você falando, você foi o terceiro contador que passou pela vida dessa empresária e você foi muito além. Talvez outros contadores, na hora da abertura da empresa, qual é o nome da empresa? Qual é o KNAI? Não sei qual é o KNAI, eu vou pesquisar, preencho o formulário e mando lá para a minha empresa. E você não, você falou o seguinte, olha, vamos falar sobre o seu plano de negócios? Qual é o seu objetivo? Você já tem um orçamento? Você fez um planejamento tributário? Olha só que nível de atendimento, gente. Quando você dá esse tipo de atendimento para o empresário fala, caramba, é esse tipo de contador que eu quero do meu lado. É esse tipo de profissional comprometido comigo, preocupado comigo. E veja que o Marcos falou um ponto muito importante, gente, que por vezes uma coisa que paralisa muitos contadores é de não saber o que falar. Pedro, eu vou estar diante do empresário, não sei o que falar. E deixa eu te dizer, quantas e quantas vezes eu já estive na frente de dezenas de empresários que eu não sabia o que falar. Mas antes de falar, tem algo muito poderoso, muito mais poderoso do que falar. Basta você saber ouvir. Porque quando você ouve o empresário, você está fazendo com que ele abra o coração dele, abra os planos dele, ele está contando isso para você. Você está ajudando ele, só dele falar com você, você já está ajudando ele a organizar o raciocínio dele. Porque quando a gente fala, antes da gente falar, a gente tem que racionalizar. A gente tem que tirar aquilo que está na nossa cabeça, às vezes confuso, bagunçado, e a gente expressa para o outro, então a gente está organizando o pensamento. Só da gente conversar, só de você fazer perguntas para o empresário, você já está ajudando ele. Porque às vezes ele viu um ponto cego que ele não estava vendo antes. Por exemplo, planejamento tributário. Eu preciso fazer planejamento tributário? Pô, precisa. Porque dependendo do enquadramento tributário, você pode pagar mais ou menos impostos, você pode correr mais ou menos risco. Pô, para fazer um planejamento tributário, tem que ter um planejamento financeiro. Eu tenho que ter uma estimativa de receitas e despesas. Eu tenho que ter uma estrutura. Então, olha só quantos pontos cegos aquele empresário não estava enxergando, mas numa conversa com o contador, ele começa a enxergar. E ele tá saindo mais forte, porque ele está sabendo de coisas que ele não sabia antes. Olha só, eu tenho defendido muito isso, Marcos. O verdadeiro diferencial dos contadores consultores é ser um professor, é ser um educador. Porque quando você educa o seu cliente de conhecimento que ele não tinha, você faz esse seu cliente ser maior e pode ter certeza, ele vai querer ter você do lado dele, ele vai querer que você ensine mais para ele vai te valorizar mais por isso. Agora, claro, você tem que ter essa postura, esse comprometimento de ser um mentor, de ser um professor, de ser um conselheiro. Isso depende só de você. Isso não custa dinheiro. Você não precisa investir em marketing digital e para não, isso é no teu atendimento com o seu cliente. É na forma como você se posiciona com ele, é na forma como você busca por esse cliente. Então, o convite que eu faço para você é que você faça a mesma coisa que o Marcos fez. Manda uma mensagem de áudio para os seus clientes. Oi, meu cliente, tudo bem? Eu estou te mandando essa mensagem porque eu quero saber como é que estão as coisas no seu negócio. Quais são os desafios que você está enfrentando? Talvez eu possa te ajudar de alguma forma, possa te indicar alguém que pode te ajudar, ou mesmo pessoalmente posso te ajudar. Se coloca à disposição, busca seu cliente. Você vai ver como esses clientes vão adorar essa tua postura e vão te indicar novos clientes. Você tem, Marcos, esse efeito de indicação de clientes hoje? Sim, sim. Só para você ter uma noção, assim, eu tenho uma sala de treinamento aqui, ela tem a capacidade para 16 pessoas. Sábado retrasado, eu dei um treinamento aqui de financeiro, foram oito empresários, tá? Desses 8 empresários, 2 me pediram proposta, entendeu? 2 me pediram propostas. Então, é onde eu falo assim, mas por quê? O cara veio aqui, foi um treinamento básico de financeiro, o cara implantar ou melhorar ali o financeiro dele, mas o cara cai para dentro, ele vê uma postura diferente. E a questão, dentro de um treinamento desse, você já faz ali um upsell de um outro produto. Eu me posiciono, lógico, olha, na minha apresentação, está aqui, eu sou contador. Mas nesse momento, eu não me posiciono somente como contador. Eu quero entregar. A questão, eu sempre falo isso para os meus clientes, nos atendimentos,
é a questão da experiência. Eu, como professor, porque eu ministro cursos, né, presencial, eu sou sócio de uma empresa aqui que um dos clientes nossos é o Sebrae, então eu sempre dou treinamentos como instrutor para o público deles. Então, assim, eu gosto de ensinar. Mas é aquela questão ali, você traz o cara para cá, só que, Pedro, depois que eu aprendi a vender, aí o jogo muda, cara. Porque você traz o cara para um treinamento, você transforma e todo momento você esfrega na cara dele o problema e você tem a solução. E aí você vende, simples, vende. Você fala, olha, esse treinamento aqui, ele tem um upgrade. E aí você compra esse outro treinamento aqui, você vai passar por um outro nível. E se você precisar, eu tenho esse treinamento. E aí você começa, sabe? Então, assim, eu acho que se eu fosse dar uma dica para o pessoal, seria essa questão, sabe, Pedro? É assim, vai ali para os seus clientes, se diferencia, aproxima e tenha produtos e soluções para eles. Porque eles vão comprar de vocês, pessoal, pode ter certeza. Mas, assim, é aquela questão, né, Pedro? A gente tem que ser íntegro, cara. Você tem que realmente estar ali para transformar. Não pode ser uma conversinha fiada, assim, entendeu? Tipo, eu estou aqui. Não. No meu ponto de vista, Pedro, eu pego aquele cara e eu falo assim, cara, deixa eu ouvir o que esse cara quer. Porque todo mundo, cara, tem um sonho da sua empresa estar bem. Ninguém quer fechar a empresa, tá? A gente vê essa pandemia aí, né, Pedro? Quantas empresas fecharam, tantos sonhos, tantas pessoas que fecharam seus negócios, enfim. É muito complicado. Então, eu acho que fica essa questão. Eu não sei se você está me ouvindo bem agora, Marcos, mas deu uma travada na sua imagem para mim. Galera, você que está ao vivo comigo, vocês estão me vendo e me ouvindo? Se vocês estiverem me vendo, bota sim no chat, por favor. Só para poder ter certeza. Você me ouve, Marcos? Eu estou te ouvindo, só não sei se você está me ouvindo. Acho que travou, né? Você travou numa posição que não foi muito boa, Marcos. Você sabe aquele print que tira aquela... mas pelo menos está engraçado, sabe? Tá. Mas acho que a galera está ouvindo. Vamos ver se a galera responde no chat aí, por favor. Se você estiver me ouvindo, fala sim, só para saber. O Igor respondeu que sim. Legal, legal. Então estamos ao vivo. A sua imagem travou. Se tiver um pouco mais travada, de repente eu vou te sugerir, Marcos, você sair e entrar da live, que às vezes dá esse bugzinho mesmo. Beleza. Enquanto isso, eu quero chamar a atenção de um ponto que você trouxe. Olha só, contador, como é poderoso. Ele teve que sair e entrar. A imagem está congelada. Marcão, você entrou ficou na imagem bem diferente. Deixa eu ver se eu chamo o Marcos de novo aqui. Estamos chegando à nossa reta final, mas eu quero muito que você receba esse insight, porque, olha só, voltou aqui, deixa eu convidá-lo. Deixa eu dizer uma coisa. Exatamente essa estratégia que o Marcos está seguindo, exatamente essa estratégia que você pode seguir. Ô Marcos, me ouve agora? Voltou aí? Sua imagem voltou travada de novo, Marcos. Pois é, eu não estou entendendo, mas... Mas o Instagram estava com problema hoje mesmo, sabe? Minha imagem também não estava muito boa. Você está travadaço, tá com seu rosto todo travado. Vamos fazer o seguinte, Marcos. Estamos caminhando para o encerramento. Manda tua mensagem. Você está com aquela imagem travada, eu vou fazer... o pessoal que está acompanhando, mas manda tua mensagem para os contadores de finalização. Mas eu quero dizer para você, Marcos, que eu fiquei muito feliz de conhecer mais a tua jornada, muito orgulhoso de ter feito parte da tua caminhada e de saber que você é um multiplicador de conhecimento. Você é um cara que empodera empresários, que faz com que esses empresários cresçam através do teu conhecimento, através da tua recomendação. E olha só o poder que você, Marcos, e todos vocês que estão nos assistindo, tem de mudar a vida das pessoas, de ajudar esses empresários a tomarem decisões melhores. Olha só o impacto que vocês podem fazer na vida desses empresários. Isso é um grande poder, gente. A gente precisa encorajar mais e mais contadores a fazerem isso. E eu estou muito feliz, Marcos, de você ser prova viva de que é possível. Você estava lá no início da sua jornada, trabalhando até o corpo dar sinais de que a coisa estava errada, não conseguia conquistar clientes, estava preso no operacional. E hoje é um instrutor, um treinador, um contador consultor que ajuda as pessoas. Olha que legal. Se você pode, meu amigo, todo mundo aqui pode. Basta ter o mesmo nível de comprometimento que o Marcos teve. Então a bola está contigo. Obrigado pela tua gentileza de estar aqui com a gente. Pedro, obrigado. Desculpa aí a ter travado, não sei realmente questão do Instagram. Mas assim, primeiro eu quero agradecer aí a sua oportunidade. Poxa, agora o áudio dele travou. Eu não sei se você me ouve agora, Marcos. Você que está ao vivo comigo no chat, você está me ouvindo? Coloca sim, por favor, no comentário.
O áudio dele travou, a imagem também. Poxa. Para não demorar muito, gente, a gente está caminhando para encerrar, eu vou tirar o Marcos aqui, mas Marcão, se você assistir a gravação depois, quero agradecer aí por tudo que você compartilhou com a gente. Ele caiu mesmo. Achou muito bom. Foi muito bom poder conhecer a tua jornada. Eu tenho certeza que muitos contadores que estão aqui se identificaram com a tua caminhada. E deixa eu dar uma dica final para você. Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. E olha só que estratégia poderosa de vendas o Marcos está usando. E que você também pode usar. Que é você oferecer para os teus clientes um treinamento. Esse treinamento pode ser pago, inclusive muito bem pago, mas ele pode ser gratuito no primeiro momento. Cliente, eu vou fazer um treinamento de gestão financeira, de fluxo de caixa. Eu sei que você está passando por um momento delicado na tua jornada e eu resolvi fazer esse treinamento. Gente, esse treinamento de fluxo de caixa está lá no PFCC. É o treinamento de consultoria financeira. Estuda o PFCC. Fala, meu cliente, eu vou te ensinar a dominar suas finanças, te ensinar a ver o financeiro, a evolução da tua receita, a margem de contribuição, o resultado operacional, ver a tua evolução do teu número, dá para ele a importância dele acompanhar esses números. Ensinar o básico, não precisa ensinar nada sofisticado, não. Ensina o básico para o empresário. Você vai ver como você vai ativar gatilhos mentais muito importantes, como autoridade, que você está ensinando o conhecimento para ele, reciprocidade, que você está entregando valor, prova de que você entende. Esses clientes, esses potenciais clientes, vão te indicar novos clientes, vão fechar contratos, como o próprio Marcos colocou. Que naquela palestra que ele deu ontem ou essa semana, já tem 2 propostas sendo enviadas. Você sabe que eu conheci contadores que tinham essa estratégia. Todo mês, eles faziam treinamentos na sede deles para empresários. Eles cobravam coisa de R$ 297, era um treinamento bem barato até. E eles recebiam lá 15, 20 pessoas, faziam 3 dias de treinamento, e nesse treinamento ensinavam conceitos básicos de finanças, conceitos básicos de gestão, e ofereciam a contabilidade deles. E grande parte desses empresários que estavam lá, eles preferiam contratar esses contadores. Porque é muito melhor ter um contador do seu lado que ajuda na gestão, que ajuda na formação, na educação, do que ter um contador despachante que só manda imposto, só manda folha de pagamento. E eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui comigo, que tipo de contador você quer ser? Contador consultor, que educa, que é valorizado, ou contador despachante, que está caindo na guerra de preços e que vai ficar cada vez mais difícil competir? É uma escolha. Cabe a você escolher, não tem certo, não tem errado. Você vai decidir o seu caminho, você vai colher os frutos dessa escolha. E o que eu quero te dizer, que se você escolher por se tornar um contador consultor, se você escolher fazer como o Marcos, que estava numa vida que não era a vida que ele queria, e conseguir crescer e progredir, existe um caminho, existe um método, e esse método é o PFCC, que é o Programa de Formação Contador Consultor. Nos próximos dias, eu vou abrir inscrições de uma turma extra do PFCC, e lá você vai aprender exatamente aquilo que o Marcos aprendeu. Você vai aprender como vender seus serviços, como agregar valor para o teu cliente. Você vai aprender como resolver a gestão financeira dos clientes, para você fazer BPO financeiro, para você fazer consultoria financeira, para você, quem sabe, ensinar financeiro para os seus clientes. Olha, virar um instrutor, um professor como o Marcos, você se tornar um consultor estratégico, para você também poder sentar na mesa com o empresário e falar sobre business plan, sobre planejamento estratégico, sobre orçamento. Enfim, você tem repertório. Porque você, contador, para você agregar valor, você tem que ter repertório. Não adianta achar que o que você aprendeu na faculdade é suficiente. Não é. Para você ir além, você vai precisar adquirir novos conhecimentos, novas experiências. E exatamente esses novos conhecimentos, essas novas experiências que estão no Programa de Formação Contador Consultor, que é o maior treinamento de vendas, BPO financeiro e consultoria para contadores no Brasil. Eu já formei mais de 3.000 contadores consultores. E se o chamado chegou agora para você, se você decidiu nesse momento se tornar um contador consultor e quiser contar com a minha ajuda nessa caminhada, vai ser uma honra fazer parte da sua caminhada, como foi uma honra fazer parte da caminhada do Marcos. Tá bom, gente? Então, estamos encerrando por aqui. A conexão dele está muito ruim, não conseguimos finalizar, mas o Marcos deu um show, uma verdadeira aula. Marcão está aí no chat, agora que eu vi. Eu que agradeço, Marcos, pela oportunidade de vir aqui compartilhar com a gente a tua jornada. Tenho certeza que você vai empoderar muitos e muitos empresários ainda, meu amigo. Você é um cara especial. Continua nessa caminhada aí. Muito obrigado por nos inspirar. E você que está aqui com a gente também, muito obrigado pela tua confiança.